Um herói só é tão grande quanto seus vilões. No caso do Juiz Dredd, a sua galeria de inimigos é bem ampla. Temos os vagais, robôs, clones do mal, o próprio sistema, aliens, predadores, o Batman e pombos. Mas nenhum deles perdurou tanto tempo ou teve tanto impacto quanto o Juiz Morte. I have come to judge you. Morte é um dos poucos inimigos do Bom Juiz que costuma sobreviver após um encontro com a lei. Isso porque ele é literalmente imortal. O alien interdimensional genocida deu as caras pela primeira vez em 1980, criado por John Wagner e desenhado pelo fantástico Brian Bolland. Mas a sua história começa muito antes disso, em uma realidade longe de Mega City 1. Antes de ser chamado de Morte, a criatura interdimensional era Sidney, um garoto que vivia na realidade que agora é conhecida como o Mundo Morto. Sidney demonstrava sinais de psicopatia desde criança, torturando animais e eventualmente tentando matar a própria irmã com um animal peçonhento. A sua infância foi muito influenciada pelo pai, igualmente psicopata e que usava o seu trabalho de dentista itinerante para torturar e matar pacientes. Um assassino em série com sérios problemas mentais. O pai de Sidney foi responsável por aumentar a sede de sangue do garoto, mas mais importante do que isso, ele foi responsável por dar um objetivo e uma filosofia ao futuro Juiz Morte. O violento psicopata tinha uma filosofia distorcida de que todo mundo tem vermes no cérebro. O único jeito de encontrar a verdadeira paz é através da morte. Para ele, suas ações eram favores aos que cometiam o erro de entrar em seu escritório motorizado. Isso levou Sidney a querer praticar a sua filosofia. Claro, ele não poderia fazer isso como um dentista. E por isso, ele pensou em um novo plano de carreira, se alistando para a Academia da Lei e até mesmo entregando o próprio pai para aumentar as suas chances de ser aceito. Durante seu treinamento, Sidney foi escolhido para executar o próprio pai, uma lembrança que ele guarda com carinho. E nesse ponto vale destacar que no mundo morto, a noção de lei e ordem era bem diferente. Em um mundo onde a vida não era tão valorizada, os juízes eram violentos e eram recompensados por isso. Não é preciso dizer que o pequeno Sidney mais do que prosperou na sua nova profissão. Rapidamente, ele ganhou notoriedade entre seus professores devido à sua filosofia distorcida, e aqueles que não concordavam com ele logo foram eliminados. O ponto alto de sua carreira acadêmica aconteceu quando ele foi apontado como juiz por um dia na corte, como parte de seu treinamento. Durante o dia, ele tinha poder de julgar todos como ele bem entendesse. Andar devagar em uma zona rápida? Multa de trânsito? Querer um divórcio, mas desistir depois de testemunhar os recentes julgamentos? Bom, a corte fica feliz em fazer duas pessoas se reaproximarem, mas desperdiçar o tempo da corte? Apesar de ter sido repreendido, Sidney já tinha muito apoio dentro do sistema judiciário, e as suas ações o fizeram ter ainda mais admiradores. Como ele, muitos acreditavam que essa era a solução definitiva para os crimes, afinal, os mortos são os únicos verdadeiramente inocentes. A matança, no entanto, fez o cadete ganhar um apelido entre seus colegas, Juiz Morte. Ele adotou o apelido com honra, fazendo uma pequena alteração na grafia. Formado na Academia da Lei, a primeira coisa que o agora conhecido como Juiz Morte fez foi ir atrás de sua irmã e sua mãe, que há muito tempo tinham fugido e se escondido dele e de seu pai. Finalmente nas ruas, Morte começou a botar em prática sua filosofia, condenando qualquer crime à morte. Muitos outros juízes começaram a seguir o seu exemplo. Apesar de já ser conhecido como Juiz Morte e ter começado a julgar todos os vivos, ainda faltavam os poderes que o tornariam o imparável destruidor de mundos que ele viria a se tornar. Isso mudou quando Sidney se apaixonou. Durante a investigação de um violento setor, ele encontrou duas bruxas, as Irmãs da Morte, Fobia e Náusea. Foram elas que o lembraram de uma falha fundamental em seu argumento. Como poderia Sidney julgar os vivos como pecadores se ele também estava vivo? Através dos fluidos mortos e das poções criadas por Fobia e Náusea,
Morte aos poucos deixou o mundo dos vivos e passou a ser o espectro que hoje conhecemos, o que permitiu que ele pudesse possuir corpos que estavam maduros pelos fluidos mortos. Morte, agora imortal, rapidamente assumiu a posição de juiz-chefe e a sua primeira ordem foi declarar a vida ilegal, e o seu julgamento geral viria na forma de uma guerra. Fobia e náusea, junto de Morte e seus tenentes, corromperiam vários outros juízes, tornando-os zumbis assassinos, criaturas sem remorso e que odeiam a vida. Em uma clássica narrativa de horror apocalíptico, o exército de Morte caçou todos os vivos, julgando todos os que habitavam o mundo morto. Por fim, sobrariam apenas os juízes negros, mas Sidney notou que nem mesmo seus companheiros compartilhavam de sua filosofia de forma verdadeira. Segundo ele, os outros juízes negros não eram capazes de entender a essência de seu trabalho, e sem ordem e sem razão, os seus atos eram meras atrocidades. Com exceção de Mortes, Medo e Fogo, os seus mais fiéis tenentes, os últimos julgados foram os outros juízes negros. Com toda a vida no mundo morto esvaída, restou apenas esperar pela oportunidade de visitar novos mundos em outras dimensões, para mais uma vez o julgamento começar. Juiz Morte é um dos personagens mais interessantes da 2000 AD. Ele e sua trupe são alguns dos poucos que estão presentes nas histórias desde a sua introdução, lá nos anos 80. Isso acabou fazendo com que eles evoluíssem muito mais do que os outros personagens secundários dentro do Megaverso. E apesar das evoluções, ele se mantém bem consistente, apresentando sempre os mesmos poderes e sempre os mesmos objetivos. E falando em poderes, como todo super vilão, o bom e velho Cara de Osso possui algumas ferramentas para ajudá-lo em sua missão. Quando está na forma física, o Juiz Morte tem super força, o que permite que ele consiga vencer quase todos os seus adversários. Além disso, ele é capaz de atravessar o corpo de suas vítimas. E enquanto ele pode usar esse poder de diferentes maneiras, o seu ataque favorito é causar uma parada cardíaca. Quando o corpo físico é destruído, ele entra em um estado etéreo, onde não pode interagir diretamente com ninguém, mas também não pode ser ferido de forma alguma. Nesse estado ele pode possuir os vivos e controlá-los, dependendo do nível de força mental da vítima. E em ambas as formas ele tem poderes psíquicos, capazes de influenciar pessoas de mente mais fraca. Em alguns casos, os seus poderes são capazes de rivalizar até mesmo os da Juíza Anderson. Juiz Morte é um dos vilões com maior número de mortes nos quadrinhos. Além de ter dizimado a vida no mundo morto, os seus ataques em Mega City causaram uma taxa de fatalidade que chega na casa de centenas de milhões. Em arcos como Necrópolis e Dia de Caos, ele e seus juízes negros quase levaram a cidade a um apocalipse total. Ainda assim, ele sempre é impedido, e mesmo Dredd sendo um dos principais inimigos do Quarteto de Arrepiar, o maior algoz de Morte é a Juíza Anderson, já que ela possui poder psíquico suficiente para enfrentá-lo. E curiosamente, como mostrado na revista especial Villains Takeover de 2019, Morte não consegue matar o Juiz Dredd por um simples motivo: ele respeita demais o velho Cara de Pedra, assim como ele respeita a si próprio. Ele percebeu que Dredd não é tão diferente dele, já que o bom juiz já foi responsável por quase tantas mortes quanto os próprios juízes negros. E Dredd não é o único famoso dos quadrinhos que já cruzou com Morte. Em 1991, no crossover Justiça em Gotham, Batman precisa enfrentar o vilão que está de complô com ninguém menos que o Espantalho. Em 1998, o Cruzado Encapuzado enfrentaria Morte no crossover Morra Sorrindo. Dessa vez, Batman é transportado até Mega City para evitar uma catástrofe. Junto de Dredd, ele enfrenta os Juízes Negros, que dessa vez conta com a presença de Coringa como quarto juiz. E se você quiser ver mais sobre o Juiz Morte, você pode acompanhar os quadrinhos Juiz Dredd, Nas Garras do Juiz Morte, Dia do Caos, Fim de Jogo e A Queda do Mundo Morto, todas publicadas pela Mythos. Você também pode enfrentar ele no jogo Dredd vs Death, que você encontra na Steam, e existe uma adaptação da origem de Morte em um curta produzido por Ed Shankar, chamado Judge Dredd Super Fiend. Você encontra no YouTube e eu vou deixar um link aí embaixo para você.
E eu agradeço muito a você que chegou até aqui nesse vídeo. Muito obrigado por continuar acompanhando o Central Pandora. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo entretenimento de todas as galáxias. E a gente se vê no próximo vídeo.